31 de março, a última lição de Jesus aos discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. João, capítulo 14, versículo 16. Frequentemente ouço cristãos perguntarem: imagino como deve ter sido andar com Jesus. Não seria maravilhoso andar com ele, ouvir a sua voz e falar com ele? Porém, os crentes que fazem esses tipos de pergunta não compreendem o ministério do Espírito Santo. Se compreendessem, saberiam que ter o Espírito Santo com eles é como ter Jesus bem ao lado deles. Por estar prestes a se afastar do mundo, Jesus sabia ser absolutamente indispensável os discípulos aprenderem a confiar inteiramente no Espírito de Deus e seguir a sua liderança. Por isso, Jesus usou seus últimos momentos para ensinar aos discípulos como seguirem a liderança do Espírito Santo da mesma maneira que o haviam seguido. Os discípulos devem ter achado estranho ouvir Jesus falar sobre o Espírito Santo. Eles estavam acostumados a ser liderados física e visivelmente por Jesus, mas agora estavam aprendendo que o Espírito de Deus se tornaria seu líder. Esse seria um líder que eles não conseguiriam ver, tocar e ouvir audivelmente. Contudo, deveriam segui-lo da mesma maneira como seguiram Jesus. Provavelmente estavam pensando: como será a liderança do Espírito Santo em nossa vida? Ele age e pensa de forma diferente de Jesus? Como será seguir o Espírito de Deus? Sabemos que essas eram perguntas feitas normalmente. Jesus usou seus momentos finais com os discípulos para dissipar todo o medo e insegurança que eles poderiam estar sentindo quanto a seguir a liderança do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus teve tanto cuidado em usar palavras-chave ao lhes falar sobre a vinda do Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículo 16, por exemplo, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Observe a palavra outro. Quero chamar a sua atenção para essa palavra muito importante hoje. Em grego, há duas palavras possíveis para outro. A primeira é a palavra grega allos, e a segunda é a palavra grega héteros. A palavra allos significa um do mesmo tipo, mesmo caráter, mesmo tudo, ou uma duplicata. A segunda palavra héteros significa um de outro tipo, ou um de tipo diferente. Essa palavra héteros forma a primeira parte da palavra heterossexual, que naturalmente descreve alguém que tem relações sexuais com uma pessoa do sexo oposto. A palavra grega usada em João, capítulo 14, versículo 16, é a primeira, allos. A palavra allos significa enfaticamente que o Espírito Santo seria semelhante a Jesus em todos os sentidos. Isso transmite uma mensagem muito forte e importante acerca do Espírito Santo. Jesus queria que os discípulos soubessem que o Espírito Santo era como ele. Seguir o Espírito Santo não seria diferente de segui-lo, exceto que a liderança do Espírito seria invisível, em vez de física e visível, como a liderança de Jesus havia sido. Certo tradutor diz que, em João capítulo 14, versículo 16, a palavra allos pode ser traduzida com o seguinte significado: eu orarei ao Pai, e ele lhes enviará alguém que seja exatamente como eu em todos os sentidos. Ele será idêntico a mim na maneira de falar, no jeito de pensar, no modo de operar, na forma de ver as coisas e no meio de fazer as coisas. Ele será exatamente como eu em todos os sentidos. Se o Espírito Santo estiver aqui, ele será como se eu estivesse aqui, porque nós pensamos, nos comportamos e operamos exatamente da mesma maneira. Anteriormente, nesse capítulo 14, Felipe disse ao Senhor:
Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus era a imagem exata do Pai quando andou sobre esta terra. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, certa tradução da Bíblia diz: Ele é a única expressão da glória de Deus, o ser de luz, o resplendor ou fulgor do divino. E é a impressão perfeita e exata imagem da natureza de Deus. Isso significa que Jesus refletia o caráter de seu Pai Celestial em todos os sentidos. Foi por isso que Jesus disse a Filipe: Quem me vê a mim, vê o Pai. Se você vê Jesus, você vê o Pai. Olhando para Jesus, você pode descobrir a vontade do Pai. Jesus fez e disse exatamente o que o Pai faria e diria. Sua vida, atitudes e atos eram a absoluta vontade manifesta do Pai, porque os dois eram unidos em natureza, caráter, pensamento e ação. Enquanto ensina aos discípulos sobre o Espírito Santo, Jesus leva essa verdade a um passo adiante. Agora, Jesus diz inequivocamente aos discípulos que, assim como ele é a exata imagem do Pai em todos os sentidos, quando o Espírito Santo vier, representará exatamente Jesus em toda a palavra. É por isso que a palavra halos é usada para deixar esse argumento claro. Ela não dá lugar para dúvidas de que o Espírito Santo será exatamente como Jesus. A palavra halos nos diz que o Espírito Santo representa perfeitamente a vida e a natureza de Jesus Cristo. Jesus fez somente o que o Pai Celestial faria, e agora o Espírito Santo fará somente o que Jesus faria. Como representante de Jesus na Terra, o Espírito Santo nunca atua por conta própria, nem sem representar a natureza da vida de Jesus Cristo. Veja, o Espírito de Deus foi enviado para nos trazer a vida de Jesus. Assim como Jesus disse a Filipe: Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora ele está nos dizendo: se vocês tiverem o Espírito Santo, será como se me tivessem. Você e eu precisamos parar de olhar para trás e lamentar, porque perdemos por não termos vivido 2000 anos atrás. Em vez disso, precisamos aprender a deixar o Espírito Santo nos guiar e orientar, como fez na igreja primitiva. A ausência física de Jesus não impediu os primeiros fiéis de fazer milagres, ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar enfermos ou levar multidões a um conhecimento salvador de Jesus Cristo. Em função de o Espírito Santo estar com eles, o ministério de Jesus continuou ininterrupto por meio deles. Por que você não começa a abrir seu coração para a obra do Espírito hoje? Ele quer representar Jesus para você, sua igreja, família, negócio e sua cidade, como fez aos crentes que viveram durante o tempo do livro de Atos. Lembre-se de que ter o Espírito Santo trabalhando com você é como ter Jesus bem ao seu lado. Minha oração para hoje. Senhor, ajuda-me a aprender a trabalhar com o Espírito Santo. Não quero perder tempo me lamentando do que perdi por não viver há 2000 anos. Por isso, peço que tu me ensines a como deixar o Espírito me guiar e orientar. A tua palavra ensina que, em razão de o Espírito Santo estar comigo, o ministério de Jesus pode continuar ininterrupto em minha vida hoje. Espírito Santo, eu peço que tu me leves a um conhecimento maior de como trabalhar contigo, para que o ministério de Jesus possa continuar por meu intermédio. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro por fé que o Espírito Santo opera poderosamente em minha vida. Eu conheço a sua voz, percebo a sua liderança e faço com ousadia o que ele me diz para fazer.
Por ser obediente à sua voz, a vida de Jesus Cristo é manifesta em mim. Ter o Espírito Santo trabalhando comigo é exatamente como ter Jesus ao meu lado o tempo todo. Assim como Jesus operou milagres no livro de Atos por intermédio dos apóstolos, o Espírito Santo opera milagres por meu intermédio hoje, curando os enfermos, expulsando demônios e levando salvação aos perdidos por meio de Jesus Cristo. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você pode dizer que o Espírito Santo está operando poderosamente em sua vida neste exato momento? Se você respondeu sim, qual é a evidência que o faz saber que ele está operando poderosamente por seu intermédio? Pondere esta pergunta e anote as suas respostas em um pedaço de papel. 2. Quando você lê os evangelhos, parece que está lendo a respeito do mesmo Jesus que opera em sua vida hoje, ou um Jesus histórico que fez coisas que você nunca experimentou? 3. Que ações e mudanças você precisa fazer para que o Espírito Santo possa se tornar um parceiro sobrenatural em sua vida? O Espírito Santo seria o novo líder dos discípulos. Esse seria um líder que eles não seriam capazes de ver, tocar e ouvir audivelmente. Contudo, deveriam segui-lo tão fielmente quanto haviam seguido Jesus. Provavelmente estavam pensando: como será a liderança do Espírito Santo em nossas vidas? Ele age e pensa de maneira diferente de Jesus? Como será seguir o Espírito de Deus?